Inicialmente, eu gostaria de apresentar para vocês uma breve biografia. Toda semana eu vou trazer uma série de obras e livros para que vocês, ao se interessarem, vocês possam adquirir as obras e aprofundar na filosofia de Buda. A primeira obra que eu gostaria de mencionar é a obra Dhammapada de Buda. Dhammapada pelos caminhos de Buda. Acha na internet para comprar, tá? A segunda obra é uma biografia de Buda. Eu tenho aqui 3 biografias de Buda. Essa biografia aqui, ó. A biografia de Buda por Sophie Royer. A terceira obra é também uma biografia de Buda, um ensino de Buda, da Biblioteca do Pensamento Vivo de Buda. Que é essa obra aqui, ó. O meu é velhinho, comprei em sebo, dessa coleção, que é a Biblioteca do Pensamento Vivo, uma outra biografia. Eu gosto sempre de ter mais de uma biografia para fazer uma reflexão comparada das biografias. Porque a biografia é sempre a visão de alguém, né? Então, eu gosto de fazer isso. A próxima obra é essa biografia de Osho. Na verdade, é de Buda. A biografia é de Buda, mas é uma visão de Osho. É através de Osho, do Rajneesh. É uma obra bem boa, bem bonita, sabe? Olha. Uma obra, mas tem muito do pensamento de Osho aqui. Então, eu acho importante mencionar isso, tá? Tem aqui uma carga de reflexão que é muito peculiar de Osho. Então, é uma obra que a gente vai ler, vai refletir, vai meditar, mas com atenção para esses pontos. A outra obra que eu gostaria de mencionar é essa obra aqui, ó, o Evangelho de Buda. O Evangelho de Buda. Fica espelhado ou não? Não, né? Para mim fica aqui. Vida e Doutrina de Siddhartha Gautama. Editora Pensamento. Eu gosto demais. Dhammapada e Evangelho de Buda são os que eu mais gosto. E aí tem Dalai Lama. Na semana passada eu até mencionei para vocês sobre as linhagens do budismo. Existem em torno de 6 linhagens do budismo. Mas, basicamente, as mais conhecidas são a do budismo japonês e a do budismo tibetano, que são bem diferentes entre si. A figura central continua sendo Shakyamuni Buda, mas o modo de entender, se relacionar com o ensino e de incorporar a cultura é diferente. Uma característica do budismo é que o budismo não se impõe à cultura, ele se adequa à cultura. Então, se nós vamos fazer uma análise do budismo aqui no Brasil, o budismo, que seja tibetano ou japonês, não vai se impor à cultura brasileira, mas ele vai se adequar à cultura brasileira, mantendo a essência do ensino. Isso porque os grandes sábios consideram que isso é um respeito e adequação às características dos povos. E eu acho muito nobre, por sinal.
Então, eles mantêm a essência do princípio do ensino de Shakyamuni Buda, mas com as suas peculiaridades. E aí, o Dalai Lama, eu tenho uma afinidade muito grande com o budismo tibetano. Na semana que vem, vou mostrar umas outras obras que eu tenho do budismo tibetano também. Tenho mais afinidade com as meditações do budismo tibetano, apesar que o Zazen também é uma meditação. O Zazen é uma prática que eu até utilizo. Essa obra aqui, ó, eu pretendo fazer uma série de vídeos também, com pequenas mensagens diárias e pequenas reflexões, coisinhas assim, 5 minutinhos. A gente criar o hábito de ler, de ouvir, né? De ouvir e fazer um momento de relaxamento e meditação. Esse livrinho aqui, eu comprei esse livrinho, gente, tem muitos anos mesmo. E assim, são falas, o Dalai Lama, ele é muito simples e profundo, então são falas bem objetivas, bem diretas, simples de entender e que trazem um sentido e uma ressonância em nós que ela é muito positiva. Então, são palavras de sabedoria da sua santidade Dalai Lama. Palavras de sabedoria. Editora Sextante. No finalzinho aqui, ó, na última capa tá assim: esse pequeno livro contém ensinamentos essenciais sobre o budismo e foi escrito pelo Dalai Lama, um dos maiores líderes espirituais do nosso tempo. Essas lições associam a sabedoria antiga à compreensão dos problemas da vida moderna, e nos estimulam a refletir sobre a importância do amor, da compaixão e da necessidade da responsabilidade individual. Então, é um conteúdo super aplicável, facinho, que a gente acha na leitura, acha em sebo também, na internet. Hoje em dia tá tão fácil comprar livro na internet, né? Então, vale a pena, tá? Esse aqui é um livrinho que vale a pena. Ter do ladinho da cama ali, fazer uma breve leitura, uma reflexão e um momento de relaxamento e meditação. Ou antes de dormir, ou quando acorda, faz a meditação, ela faz milagres. E aí, eu tenho 2 obras aqui do Dalai Lama. Primeiro, A Arte da Felicidade. Eu sou suspeita de falar porque eu sou muito fã dele. Então, tudo que eu falar vai ser piegas. Eu sou muito fã dele, eu sou alucinada com o Dalai Lama. Essa aqui é uma obra dura, sofrida. Minha Terra e Meu Povo. Que aqui ele faz uma denúncia sobre a escravização do povo tibetano. Que a China invade o Tibete e passa a dominar o povo, a subjugar sua cultura, e aqui ele faz. Ele faz, inclusive, uma chamada para a humanidade como um todo contra o trabalho escravo da China. Então, ele faz uma chamada para a gente buscar um processo de conscientização e, de alguma maneira, nos libertarmos desse trabalho escravo, ou seja, diminuir ou eliminar o consumo de produtos chineses. Que todo mundo acha que é uma mega vantagem, né? Compra aí o produto de R$1,99 e está alimentando trabalho escravo, está sustentando trabalho escravo. E é triste pelo seguinte, até hoje o Dalai Lama não voltou para o Tibete, né? Ele foi para a Índia, ele foi acolhido na Índia quando ele ainda era bem novo. Eu acho que ele tinha uns 20 anos. Para ele conseguir se manter e manter a sua tradição viva, porque se ele, que é a maior autoridade do budismo, que veio exatamente com a função de compartilhar princípios profundos de Buda, se em determinado momento esse líder, eles matam esse líder, você mata a referência, você perde a referência da tradição. Então, por isso que ele se exila para a Índia, é acolhido na Índia e está lá até hoje. E roda pelo mundo inteiro, é uma figura extremamente importante e respeitada pelo nível de compaixão dele, de sabedoria, e por, inclusive, uma das coisas que eu acho mais linda em Dalai Lama
é a questão que Dalai Lama, ele, sempre quando ele vem ao Brasil, e sempre quando eu vejo muitos discursos dele, ele bate muito na tecla no seguinte sentido, ele diz assim, olha, se você é brasileiro, a maioria é cristã, se você está dentro dessa cultura que é cristã, se você tem o conteúdo, o princípio da filosofia de Jesus, o Cristo, ele pergunta qual seria a necessidade de você abrir mão da sua cultura, dos seus princípios filosóficos, para aderir a uma outra cultura. Gente, o cara, ele não faz nenhum tipo de marketing para o budismo. Ele, pelo contrário, ele valoriza as expressões religiosas e ele valoriza o movimento que a pessoa faz de entender sua própria cultura, de entender o local que ele está inserido. Então, ele faz uma chamada, ele fala, olha, se você está pensando em abrir mão do cristianismo, da sua cultura, do catolicismo, do protestantismo, para se aderir ao budismo, pense bem sobre isso. Eu acho isso tão bonito. E aí é onde ele expressa aquele pensamento maravilhoso que é a melhor religião é aquela que te torna melhor. Ele não diz a melhor religião é aquela que você se sente bem nela. Ele não diz isso. Ele diz a melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor. Ele não diz qual é a religião. Mas ele diz que a melhor religião para o indivíduo é aquela que nos torna melhores. E aí o Dalai Lama, ele, através da sua vida, que é maravilhosa, e nós vamos falar um pouco sobre ele também, nós vamos entender que há uma grande conexão entre o pensamento de Buda, o ensino de Buda e a vivência de Dalai Lama. Porque o Shakyamuni Buda faz da compaixão um caminho para a iluminação. E o Dalai Lama foi aquela figura pública, aquela figura importante para o seu povo, que era o líder político do povo, que ele tinha dois caminhos a seguir. Ou ele seguiu o caminho da compaixão, que seria não revidar, não combater a guerra com guerra, ou ele utilizaria de todo o exército tibetano e enfrentaria os chineses. Só que parece simples dizer assim, mas é bom lembrar que o caminho da compaixão é o caminho do sacrifício. O caminho da compaixão é o caminho de você ver o seu próprio povo morrendo. Crianças, velhos, mulheres sendo violentadas e cruelmente assassinadas. E aí ele resolve, então, pela segunda opção, que não seria guerra, seria compaixão, caminho da compaixão. E ele foi até orientado, inclusive. Ele falou, olha, antigamente, lá no passado, ele teve visões, ele tinha sonhos. Isso um menino de 18 anos, tá, gente? 18 anos. Ele disse, mas eu não tenho condições para isso. Ele falou, você reencarnou para isso. Porque o budismo tibetano, ele é reencarnacionista. O budismo japonês, não. E aí o pessoal disse para ele, os grandes mestres dele, disse, mas você reencarnou para isso, você é o 13º Buda da compaixão. Você veio preparado para guiar o seu povo, agora quem vai ter que assumir esse compromisso é você. E aí ele conseguiu ter acesso ao passado, às experiências anteriores. E aí, através de sonhos, ele tem uma visão do momento onde o Tibete invade China e destrói a China. E aí, num momento de uma festividade cultural, através de uma comunicação com o espírito indígena, o espírito vira para ele e diz, agora é com você. Você vai aderir à roda do Sansara, que é você replicar e repetir o mesmo comportamento. Você vai revidar ou você vai quebrar o ciclo?
Mas aí ele tem visão também da consequência que seria o caminho da compaixão. Muito triste. Muito triste. E aí ele, mesmo com todas as dores e lutas e sofrimento, ele resolve, assim como o seu grande mestre, que é Buda, a inteligência desperta, o desperto, ele resolve, então, seguir o caminho da compaixão, a duras penas. E aí nós vamos falar muito sobre isso, porque pode parecer que não, mas existe. O sino está trabalhando? Está alto? Não? Eu acho que está só para mim aqui, ó. Tá dando para ouvir o fundinho? O sino, não? O Alberto tá. Então o Alberto tá mais sintonizado que vocês. Não? Tá ouvindo, não, Meirinha? Estou sim, e tá muito interessante. Tá gostosinho, tá? Tá, você fala a coisinha, balança lá atrás. Fala mais uma coisinha, balança. A Tudo de gente bom. tem leveza, gente, esse sininho tibetano, é gostoso demais. Tentei achar um vídeo aqui, mas semana que vem eu vou fazer o exercício com vocês. Tem um tempão, tá procurando? Vou mandar para vocês um tantão de videozinho assim, ó. Para vocês estudarem, ouvindo, dar um relaxamento, meninos. Vocês têm que ver, que delícia. Pensei que era meu celular. Escuta uma coisa aqui, eu tava onde? Eu nem sei, ó. Tava falando de algum negócio. E é o caminho da compaixão, mas eu não sei mais o que eu tava falando. Enfim, ele escolheu, né? O que eu ia dizer é o seguinte, pode parecer que não, mas existe na essência do ensino do Buda uma grande proximidade com o ensino do Cristo. Nós vamos pegar esses paralelos aí, tá? Porque embora a interpretação que se deu do cristianismo foi uma modificação assim muito grande, na essência do princípio, nós vamos encontrar um ponto de aproximação, de convergência, né? De convergência. E aí o que acontece? Porque Jesus também faz do seu ensino a compaixão, o caminho do seu ensino. O caminho da ressurreição, que o povo acha que é ressurgir de mortos, né? Mas, enfim, o objetivo é a gente fazer uma reflexão sobre isso também, tá? Para a gente começar, primeira coisa que eu gostaria, para a gente começar, então, aqui são os assuntos que nós iremos refletir durante as semanas. Os 2 primeiros itens aí são os que nós iremos refletir hoje, que na verdade, nesse primeiro momento, não será nem a vida de Buda, será a vida de Siddhartha, do príncipe Siddhartha, e o caminho da compaixão. E aí, na parte da semana que vem, nós vamos fazer uma reflexão do Buda, ou do Siddhartha, já num processo mais avançado de compreensão da introspecção, da meditação e do caminho do meio. Depois a gente vai refletir sobre os ensinos de Buda, aquilo que parte da experiência dele e daquilo que ele consegue elaborar partindo da experiência dele. E aí, depois, no terceiro dia, nós vamos refletir sobre as 4 nobres verdades do budismo, a meditação e o autoconhecimento, para entender o que é meditação e o que não é meditação. Qual que é a diferença de uma técnica de relaxamento para a meditação em si? O 4º dia, nós vamos refletir sobre os 8 caminhos corretos
que guardam relação também, que é um desdobramento das 4 nobres verdades, que também é a essência do ensinamento de Buda, e o Nirvana. Então, aqui está o nosso cronograma. A cada dia, nós vamos fazer um exercício meditativo, breve, vou apresentar para vocês, mas eu peço, por gentileza, que vocês façam esses exercícios no decorrer da semana. Para no final das 4 semanas, você escolher uma meditação que você se sente mais confortável. Então, primeiro dia, uma meditação, segundo, outra meditação, terceira, outra meditação, quarto, outra meditação. Você vai praticar a meditação na semana, vai se observar, vai perceber o efeito da meditação em você, e na última semana, você já vai ter uma compreensão, olha, essa técnica aqui, ela é mais confortável para mim. Me sinto mais confortável, não me causa tensão, e aí você vai escolher essa meditação para você praticar essa meditação constantemente. Tá bom? Para tudo na vida, é necessário ter persistência, perseverança, paciência. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui, eu vou fazer uma atividade com vocês, nesse momento não é meditação, não. É só para traduzir uma ideia, traduzir o ensino, e eu quero que vocês se lembrem disso. Olha, cada vez, eu quero que vocês se sentem aí de forma confortável, com as mãos livres, tá? Todo mundo faça, viu, gente? E aí, eu vou bater uma palma, vocês vão levantar uma mão. A mão direita. Uma palma, mão direita. 2 palmas, mão esquerda. Tá claro? Uma palma, vocês vão levantar a mão direita. Quem tá com a câmera desligada aí pode fazer, tá? Tá ruim? Não, mas tá dando pra vocês me verem aqui? Uma palma, mão direita. 2 esquerda. Vamos lá? 1, 2 e... Pode baixar a outra quando eu... Isso. Já que eu vou só mostrando que não tem controle nem do corpo. Vamos lá, de novo. Baixa a mão. Como que é o nome disso? Condicionamento. Que primeiro você faz uma sequência. Depois você muda a ordem, a tua tendência é que a gente habitua rápido. A primeira coisa que a gente tem que entender é vai fazer o que for na vida. Você tem que entender que é o mesmo processo. É fazendo que você vai criando um processo de assimilação da ideia para transformar aquilo em hábito e para aquele comportamento saudável ficar um comportamento, entre aspas, automático. Automático não inconsciente, mas automático no sentido de automatismo correto. Quem dirige aí sabe que quando você vai tirar a carteira, você faz a legislação, você faz a prova, você passou, aí você vai para a parte prática. Parte prática. Nessa parte prática, se a pessoa dirigia antes da carteira, ela vai aprender cheio de vícios, de coisas que não se deve fazer, principalmente na hora do exame.
porque senão você vai ser reprovado. Se você coloca o braço para fora, se você segura o volante numa posição que é indevida, se você permanece com o pé na embreagem enquanto você está dirigindo, tudo isso são automatismos incorretos. E na vida comumente, nós também temos alguns comportamentos que são automatismos incorretos, comportamentos prejudiciais que nós habituamos a fazer. As pessoas falam assim, por que me dá vontade de comer doce depois que eu almoço? Porque a pessoa, primeiro que habitua a comer bebendo, que do ponto de vista nutricional já é prejudicial. Que você precisa beber, você pode beber 30 minutos antes ou 20 minutos antes da alimentação, ou 20, 30 minutos depois da alimentação. E não comer bebendo, porque atrapalha no próprio processo de digestão, captação, né, assimilação dos nutrientes através do corpo físico. Então, são automatismos incorretos, são hábitos incorretos. A mesma coisa do doce. A pessoa come uma, a pessoa come duas. No terceiro dia, ela quer comer o doce. Porque esse processo da palma, do levantar, é um exercício muito simples que mostra para a gente o quanto que a gente tem essa facilidade de, às vezes, criar um hábito. Só que, como determinados comportamentos geram uma sensação de prazer mais imediata, nós temos uma tendência a criar hábitos que são mais prejudiciais. Então, por exemplo, a saciedade de você comer um doce, você tomar um dia bem quente, uma Coca-Cola gelada, uma rodela de limão, sim ou não? Ah, mas é um corrosivo, mas é uma delícia. É uma delícia. Então, a gente vai observando o seguinte, você faz um dia, você faz dois, você faz três, aquilo te dá uma saciedade, te dá uma sensação de prazer e bem-estar, é mais fácil do que você criar um hábito de pegar um livro todos os dias, com 300 páginas, você pegar o livro todo dia, lê 10 páginas, lê 5 páginas, vai te dar a mesma sensação de prazer do pudim que você come na hora do almoço? Do brigadeiro que você come na hora do almoço? Do bombom da Cacau Show, com licor de aquele negocinho gostosinho, cereja no meio, ou então com um creme de maracujá, não vai dar. Mas você lendo 5 páginas por dia, ou você praticando uma técnica de meditação ou de relaxamento um pouquinho todo dia, o que vai acontecer? Você vai automatizando não. Nossa, e olha o Rodrigão aí, torta de abacaxi. Ô, gente, tô falando de doce assim, mas eu não tenho tanta coisa com doce. Doce não me atrai muito, mas um chocolatezinho básico é um trenzinho bom. Mas veja bem, tá dando para ter uma ideia? A pessoa fala, mas eu não consigo meditar. Quantos meses você tentou? Não cheguei nem uma semana. Ah, então, você nem tentou, você está querendo meditar? Então, a primeira coisa é entender que tudo é persistência, perseverança, é você modificar determinados hábitos. Ao invés de virar um Dalai Lama já de cara, não, vai aos poucos. Pega lá 2 minutinhos, medita 2 minutinhos, porque se em determinado momento a pessoa, numa tensão um nível muito alto, sentar para meditar 30 minutos, a meditação vai causar mais tensão do que a pessoa já tinha. Porque se a pessoa está num processo de aceleração, ela acha que ela tem que parar e ficar ali reprimida 30 minutos, isso gera mais tensão. O hábito, ele vai sendo construído aos poucos, observando-se os benefícios, observando a própria intimidade, né? Então, isso é importante. A gente pensar na meditação e no relaxamento como algo que pode ser construído e inserido dentro do nosso hábito diário, dentro da nossa vida diária, nosso cotidiano.
E a meditação, ela proporciona uma qualidade no pensamento. Você vai tendo uma diminuição no fluxo mental, isso ao longo da prática, tá? Não é tipo assim, eu começo hoje, semana que vem eu já estou... Não, é um processo. Mas, inicialmente, deixe vir a chuva de pensamentos. Mantenha-se focado na respiração. Respirar com qualidade. E outro ponto importante da meditação, que a nossa principal forma de alimentação, ela se dá pela respiração. O ideal seria a gente lembrar de respirar de forma consciente a todo momento. Isso, inclusive, diminui o cansaço, faz com que a gente possa trabalhar sem essa tensão excessiva. Então, vamos supor, nós estamos aqui no estudo. Geralmente, vocês podem observar, criem consciência disso, de vocês observarem vocês mesmos, como se vocês fossem espectadores de si. Eu parei para respirar agora. Geralmente, fica todo mundo assim, ó, tenso, o que todo mundo esquece de fazer? Respirar de forma consciente. Isso vai gerando tensão, isso vai gerando cansaço. Mas se eu tô aqui, tô falando, ou a gente está estudando, a gente está refletindo, analisando um texto, fazer pequenas pausas e respirar de uma forma mais profunda. Respiração de uma forma mais com diafragma. Parar momentos do dia a dia. Vai lá, gente, no banheiro, aproveita desse momento. Olha no espelho, lava o rosto, toma uma água de forma consciente, degustando a água, respira 2, 3 vezes. Dá uma relaxada no corpo, volta de novo para a mesa, volta para trabalhar, volta para enfrentar a luta. Então, é importante a gente tomar essa consciência do corpo e da mente para a gente ter qualidade de vida. Porque senão a gente começa a ficar igual um robô, cheio de tensões, cheio de reações, né? Reações agressivas, né? E a gente está tão sobrecarregado que a gente perde em qualidade de vida. Então, são técnicas simples, fáceis, não tem nada que possa nos atrapalhar. Ah, mas e a música? Deixa a música. E o vizinho gritando, falando, deixa o vizinho. Você não tem que estar num paraíso, numa ilha deserta para você meditar. A questão não é o que está fora. Deixa, tá tranquilo. Passou um caminhão, passou um ônibus, avião, não tem problema. Eu vou continuar aqui, ó, na meditação. Eu vou continuar focada na minha respiração. Eu peço que vocês façam isso no decorrer da semana. Pelo menos uma vez por dia. Se puder ser mais, melhor. De manhã e à noite. 2 minutinhos, 3 minutinhos. Não precisa ficar cronometrando, não. Mas bate o olho só para você ter noção de quanto tempo você fica de forma confortável. Começou a gerar tensão? Não. Respira ali e acabou. Aconteceu um problema grave, desespera não, vai lá no banheiro, vai fazer a sua técnica de respirar, vai dar uma respirada, agora você volta, depois desse processo de oxigenação, dessa revitalização, agora você vai e resolve a questão. Isso é coisa prática, gente, é coisa para a vida. A Arquelzinho tá com dor de cabeça aí, ó, inspirar, expirar, jogando para fora, concentrando
na cabeça, se é enxaqueca, se é uma dor de cabeça por outras questões. Esse exercício é importante. Fácil, prático e baratinho.
Vamos estudar sobre Siddhartha Gautama, o Buda. Inicialmente, fazer uma reflexão sobre a história do príncipe Siddhartha. Siddhartha Gautama ou Gautama Siddhartha. Siddhartha era o nome dele. Gautama era o nome da família. E Siddhartha Gautama, o nascimento dele se dá em torno de 600 anos, 623 a.C. Embora nós vamos ver que o budismo ele se expande para a China, Japão, Tibete, o Shakyamuni Buda, ele nasce na Índia. E é interessante porque a Índia é um local onde eles dão um valor muito grande aos grandes mestres, aos grandes iluminados, às grandes almas. São indivíduos que têm na espiritualidade, na meditação, na tradição de espiritualidade, eles têm um valor muito grande, é algo que eles fazem investimento, dedicam de fato a sua vida, né? Muito comum passar pelas ruas das cidades da Índia e ver os grandes sábios que abrem mão de uma vida comum para se dedicar à iluminação, para se dedicar ao mergulho de si e à própria espiritualidade. E nós vamos encontrar na história de Siddhartha, inicialmente, aspectos bem místicos e míticos. Na história de todo grande iluminado, a gente vai perceber que existe algo misterioso, assim como aconteceu com Jesus de Nazaré, que a tradição diz que, mais precisamente o Evangelho de Lucas, né, diz que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela daria luz àquele que seria a luz do mundo, mas que o que nele estava gerado não era algo humano, mas era fruto do Espírito Santo, que são os Espíritos santificados, né? Com Siddhartha Gautama, o que aconteceu foi algo semelhante, no sentido de que a mãe de Siddhartha, ela, em determinado momento, tem um sonho. E o sonho que ela tem é que um elefante branco adentra o aposento e, partindo de um contato profundo com esse elefante, ela fica grávida. Então, mais uma vez a ideia, e aí é o elefante branco, primeiro porque o elefante ele tem um simbolismo muito profundo na Índia. Quando nós formos refletir em torno dos ensinos do Buda, a gente vai falar muito sobre o elefante. Por que que para o povo indiano, o elefante é um animal tão estimado, tão precioso, de um simbolismo tão profundo? E aí, a mãe de Siddhartha, ela engravida desse elefante, e o processo do mito, né, do processo do simbolismo profundo da espiritualidade, ela inicia aí. O nascimento de Siddhartha, essa mãe, ela sai e ela se apoia numa árvore, e ali ela entra num transe, e nasce o Siddhartha, o menino Siddhartha. E interessante que a tradição diz que Siddhartha, quando ele nasce, ela estava em pé, ele sai do ventre da mãe, ele se posiciona em pé, ele fala, ele anda, e onde ele coloca o pé e ele dá o passo, surge uma flor de lótus. Cada passo que ele dá, surge uma flor de lótus. E naquele momento ele diz: eu sou aquele que veio libertar
os seres da dor e do sofrimento. E aí, interessante que 7 dias depois do nascimento, a mãe falece. E o príncipe Siddhartha, de pequenininho, ele começa a viver para se tornar um rei. Quando ele ainda era criança, ele era bem pequenininho, um grande sábio visita o reino. E como eles valorizam muito a questão do sábio, de um ser dedicado à iluminação, e de fato era um grande sábio, o pai de Siddhartha sai do trono e dá a cadeira para aquele grande sábio sentar. Interessante que, depois que ele dá a cadeira para o grande sábio, esse grande sábio, ele pega Siddhartha, menino, e ele começa a examinar o corpo de Siddhartha. E aí lá ele encontra no corpinho de Siddhartha as 32 marcas que eram sinais de que ali se encontrava a reencarnação de um grande espírito, de um grande iluminado. E aí aquele sábio vira para o pai e diz assim, olha, o seu filho, ele tem 2 caminhos a seguir. Ou ele seguirá o caminho da iluminação, de se tornar um grande sábio, ou ele será um grande rei. O pai, como era uma figura, um ser comum, ele se interessa pela segunda opção. Ele falou, não, eu quero que meu filho seja rei. E uma das formas que ele cria, que ele busca para obliterar aquela potência espiritual do menino Siddhartha, é eliminar toda e qualquer forma de contato com a dor, com o sofrimento e com a morte. E aí existiam palácios específicos para cada estação do ano. Naquele local, naqueles palácios, não haviam velhos, doentes, nada que despertasse nele o sentimento de compaixão, de piedade. Então, esse pai do Siddhartha, ele, vez ou outra, ele pegava o Siddhartha um olhar vago. Como se ele buscasse alguma coisa para além do que ele vivia. Daí ele ficava em momentos de reflexão. Alguma coisa faltava. E o pai cercando de todas as maneiras. Quando ele percebia que ele estava demais, reflexivo, ele buscava algum mecanismo para distrair a atenção do príncipe Siddhartha. Até que em determinado momento ele falou assim, olha, eu acho que o Siddhartha está precisando de uma esposa. Vamos casar o Siddhartha. E ele casa com uma moça, mas as amigas da moça vão juntos, porque ele casa com inúmeras mulheres. Dentro da tradição, algo comum. E nisso o pai, procurando cada vez mais ofertar uma vida onde ele se distraía nos prazeres e onde ele não tivesse contato com a dor. Porque o pai queria que ele fosse um rei e não um sábio. Até que um dia, Siddhartha no palácio, um dia bonito, ele sente um vento, ele ouve aquele som e, espiritualmente falando, intuitivamente falando, ele ouve a música dos deuses, de um lugar onde ele vinha, de um lugar onde ele tinha saído, e do compromisso que ele tinha assumido, quando ele desce a escada
dos reinos superiores para trazer um ensinamento extremamente profundo e libertador para a humanidade. Quando ele ouve aquela música, aquele som, ele fala, não, eu tenho que sair desse reino. Eu tenho que procurar algo que faça sentido. Então, ele resolve fazer uma caminhada, um passeio na cidade junto com o grande discípulo. Na verdade, era um servo dele, né? Tiana. Só que o que o pai faz? O pai, ele dá uma mascarada, ele dá uma arrumada na cidade, de forma com que ele afastou os doentes, afastou os velhos, para que onde ele passasse, ele visse somente pessoas lindas, belas, jovens, saudáveis. Até que em determinado momento, ele lá na carruagenzinha, os cavalos, ele olha de cima e ele vê um velho. Ele nunca tinha visto um velho na vida. Eles vão refletir sobre essa característica do pai, sobre esse simbolismo que é muito importante para nós. Ele olha por cima, ele vê o velho. Ele acha aquilo muito estranho. Ele fala, o que é aquilo? Ele pergunta pro servo dele, o que é aquilo? E aí Tiana vira para ele e fala assim, ô meu senhor, aquilo é um velho. É para lá que nós vamos. Ele falou, mas todo mundo vai virar velho? Ele falou, pai, todo mundo vai virar velho um dia. E aí, ele desce e segue aquele homem. E aí ele entra numa aldeia, numa cidadezinha pequenininha, e lá ele tem contato com a doença e tem contato com a morte. Ele vê um homem doente, muito doente, e ele sofre com aquilo, e ele vê um homem, um corpo estendido, pessoas chorando. Ele pergunta, mas o que é aquilo? Ele fala, é a morte. Pessoas chorando e tudo. Que desperta em Siddhartha uma profunda piedade. Olha que bonito isso, porque isso é característica de grandes espíritos. Que se deixam mover por um sentimento de piedade em relação à dor do outro. Porque a vida dele estava muito confortável. Ele era um príncipe, ele tinha as esposas, ele era servido, ele era bom em tudo que ele fazia, bom em tudo. Ele era um gênio. Então, ele não se deixa mover por um desejo de buscar o que estava por trás da dor, por uma dor dele. A compaixão que ele sente é pela dor do outro, é pela dor do humano, da humanidade. Não era pela dor dele. E aí, naquele momento, quando ele percebe todo aquele sofrimento, ele fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele encontra um homem que estava sentado, meditando, e ele pergunta para Tiana, o que é aquilo? Ele fala, não, aquele é um sábio. Ele é um homem que pratica meditação e ele quer descobrir qual que é a raiz do sofrimento. Ele quer transcender, ainda transpor. Ele quer ir para além, ele quer descobrir a raiz de tudo isso. Ele quer eliminar as raízes do sofrimento. E aí ele fala, mas então é isso que eu quero ser. Ele tinha um cabelo digno de príncipe, né? E a primeira coisa que ele faz é abrir mão de tudo aquilo que ligava ele a uma família de alto nível.
Então ele pede ao servo, a Tiana, que trocasse a roupa com ele. Naquele momento ele se coloca como um servo, ele troca de roupa, ele corta o cabelo, que era o símbolo do poder, de uma figura poderosa. Ele corta o cabelo, ele troca de roupa, se veste como servo, e então ele vai se dedicar ao caminho da iluminação. Interessante que quando ele volta para o reino, para despedir da esposa e tudo, o filho dele tinha acabado de nascer, ele falou, não sei se eu despeço da minha esposa, ele fala, não, acho que é melhor não. Não sei se eu vejo meu vaso, acho que é melhor não. E aí, o que o pai faz? O pai vira e fala assim, olha, você não vai sair daqui. Então, o reino era todo protegido. E na noite que ele resolve fugir, um sono cai sobre todos os indivíduos do reino, um sono coletivo, e ele passa em meio aos guardas, aos seguranças, e ele sai do reino. Depois, muitos anos depois que ele atinge a iluminação, quando ele volta, a esposa dele pergunta assim, mas você não podia ter feito o que você fez aqui? Você não podia ter atingido, encontrado a verdade, atingido a iluminação aqui no reino? E ele diz para ela, eu poderia, mas eu não compreendi qual caminho era. Então era necessário fazer todo esse movimento. E aí é bonito porque o pai dele, depois que ele sai, que ele vai para as experiências meditativas, e aí ele tem encontro com grandes sábios que se encontravam em meio à natureza praticando vários tipos de meditação. O pai manda 5 soldados atrás dele para pegarem Siddhartha, para levarem Siddhartha para casa. Quando eles chegam lá e vê Siddhartha sentado, em postura de lótus, em meio a outros praticantes de meditação, que eles praticavam um tipo de meditação que era negacionista da vida, que era uma negação da vida, daqui a pouco eu vou explicar. Quando os discípulos chegaram lá e viram ele em postura de lótus, todo concentrado meditando, os discípulos se ajoelharam no pé dele e pediram. Os discípulos não, os soldados, pediram para ser discípulos dele, para ser praticantes também. Então, os primeiros 5 que se vincularam a Siddhartha foram 5 soldados que o pai enviou para prender ele. Só que olha que interessante, como o motivo pelo qual eles buscam Siddhartha era um motivo negativo, que era um motivo de prender o Siddhartha, logo depois, um tempo depois, eles iriam abandonar o Siddhartha também. Dá para a gente fazer uma reflexão sobre isso também. Que a questão não é o ato em si, mas é a raiz, é o que está por trás, né? Sabe? É o nível da sua vontade de atingir um determinado objetivo. Porque ainda que a pessoa ela faça o movimento, mas ela não tenha realmente, lá no fundo, o desejo sincero, real, de atingir o objetivo, depois a pessoa para. É aquela vontade que sai só na boca. Ah, eu tenho vontade, mas é só na boca. Lá no fundo não tem uma verdade real. Eles ficaram impactados com a presença do Buda. Mas eles não foram lá para isso. Eles foram para prender o Siddhartha. E olha que interessante. Os primeiros mestres que Siddhartha se vincula foram os mestres que praticavam um tipo de meditação que era uma meditação pelo qual era uma meditação que negava a vida, porque eles entendiam que todo o processo de dor e sofrimento era apego ao corpo e às sensações. Então, eles faziam práticas onde eles mortificavam, reprimiam o máximo possível as sensações, a relação do corpo com o desejo, com os prazeres.
Então, tudo que era relacionado ao mundo corporal, às sensações e ao prazer, eles criavam um processo de eliminação. Então, eram jejuns constantes, eles não tomavam banho, eles não tinham higiene, eles ficavam ali o tempo todo em estado meditativo. E nisso, Siddhartha foi ficando um primata. Por quê? Porque ele não tinha cuidado com o corpo. As unhas ficaram grandes, a pele ficou queimada, porque é falta de higiene, né? Cria um processo na pele, ele ficou magro, mas muito magro. Cabelo, assim, um verdadeiro primata. E fraco. E todos eles fracos. E aí, primeiro eles foram reduzindo a alimentação, depois eles começaram a comer 1 grão por dia. E aí, naquele processo de mortificação do corpo, porque para eles o corpo era o problema. Até que um dia, Siddhartha desfaleceu. Fraco. E aí, naquela floresta que eles faziam esse processo de meditação, passava por ali uma moça que fazia algumas práticas porque ela queria engravidar de um menino. E ela estava ali com uma tigela como se fosse um pudim feito de arroz doce, como se fosse um arroz doce, para entregar como oferenda para algumas divindades. Quando ela vê Siddhartha, e ela vê que ele era um praticante, que ele estava muito fraco, ele estava desfalecida, ela se aproxima e oferece a tigela, aquele, como é que é o negócio? Como se fosse um manjar, né? Um manjar para o Siddhartha. E quando ele desperta, então, com a presença da moça, ele olha, ela oferece para ele a comida e ele come. Porque ele percebe o seguinte, olha, se eu não comer, eu vou morrer. Se eu morrer, não tem iluminação. E aí ela dá para ele aos pouquinhos, a comida. Os 5 soldados que estavam ali, que se tornaram discípulos dele, pensam assim, quebrou o voto. Eles se levantam e vão embora. Ficaram inconformados com a postura de Siddhartha, porque na concepção deles, na ideia deles, o Siddhartha tinha quebrado um voto importantíssimo que era relacionado a manter a dedicação quanto àqueles princípios que eles tinham abraçado ali. E aí depois, quando o Siddhartha, então, resolve tomar água, vai ao rio, e lá ele fica fraco, e custando, fica em pé, e tudo, ele para, olha, fala, nossa, se eu não estou conseguindo, então eu fico em pé na água, no rio, como que eu quero atravessar o rio da vida? E aí ele vê um mestre com um discípulo, ensinando o discípulo a tocar um instrumento de corda, e aí o discípulo vira para ele, o mestre vira para o discípulo, num processo de afinar o instrumento de corda, vira para ele e diz, a corda, se esticar muito, ela arrebenta, mas se deixar a corda frouxa, ela não toca. Como Siddhartha era um indivíduo que era um buscador, quando ele ouve isso, ele tem um insight. Ele falou, é isso. Nós somos como a corda. O corpo é como a corda. Se esticar muito, não toca. Se esticar muito, arrebenta. Se deixar frouxa, não toca. Então, não são os extremos. Nem de esticar muito a corda, nem deixar a corda frouxa.
é um caminho intermediário. É um caminho que é o caminho do meio. E aí ele compreende que o que ele deveria evitar seria tombar para os excessos. E a raiz de muito sofrimento humano é exatamente esse. A gente sai de um extremo, vai para outro. Sai de um outro, vai para outro. Que é o famoso 0, 8 e 80. Né? É o famoso 8 e 80. E o processo de flexibilidade? Não tem. Não tem. Não tem equilíbrio. Tem extremo. Todo tipo de extremo, todo excesso, revela falta de alguma coisa. Tombou para o extremo. Então, de uma maneira geral, é a falta de equilíbrio, de ajustar. E aí ele começa um novo processo, um novo caminho. Que é esse caminho do cuidado com o corpo, que é o caminho da valorização da ferramenta do corpo, da ferramenta da valorização da vida, do que a vida tem. E aí ele começa um processo meditativo de um mergulho mais profundo em si, aí ele encontra um outro mestre e tal, e até que ele chega em um determinado ponto. E quando ele chega nesse ponto, o mestre vira para ele e fala, olha, você já conseguiu atingir o que eu consegui atingir. Você já chegou no ápice do processo meditativo. E aí eu peço agora que você me ajude a ensinar essas práticas, ensinar esses princípios no mundo todo. Só que ele percebe uma coisa interessante, ele fala assim, porque ele atinge um samadhi, ele atinge um estado de plenitude espiritual através da meditação. Só que ele fala assim, mas quando eu paro de meditar, volta o desejo, volta a sensação, volta a raiz do sofrimento. Então, falta alguma coisa errada. É mais ou menos assim, quando nós estamos aqui, com essa musiquinha no fundo, sinos tibetanos, acabamos de praticar 1 minutinho de meditação. Está todo mundo sintonizado com o pensamento de Buda. Bacana. Está meditando? Está tudo tranquilo. A questão é depois que você sai do estado meditativo. Ele virou e falou, não, mas eu quero ir além disso, eu quero descobrir a raiz do sofrimento. Eu quero descobrir o que está por trás disso tudo. E aí é a segunda jornada dele. Porque até então ele faz alguns experimentos para entender qual que seria o caminho. Que foram experimentos que não foram tão bons. Até chegar nesse determinado momento. E quando ele parte daí, aí sim, ele consegue ir aprofundando em camadas e camadas mais profundas quanto à questão das raízes, né, da raiz do sofrimento, que inclusive foi o que eu até mencionei na semana passada, se eu não me engano, dentro das 4 nobres verdades do budismo, a origem da dor, primeiro, origem da dor, as 4 nobres verdades. Primeiro é a origem da dor, segundo é a causa da dor, terceiro é a cessação da dor, e a quarta é o caminho que conduz à cessação da dor. E aí, tem os outros pontos que são. E aí, dentro do caminho que conduz à cessação da dor, tem as retas opiniões, retas intenções, retas palavras, reta conduta, retos meios de vida, reto esforço, reta atenção, reta concentração. Ele vai aprofundando em camadas dentro de si. Ele vai compreendendo a vida de uma forma muito mais profunda. Então, não é uma viagem para fora, né? É uma viagem para dentro. Mas
hoje nós não vamos falar da questão do Nirvana, não. Porque no Nirvana, a gente vai fazer uma reflexão mais para o final. A gente vai fazer uma análise crescente da vida de Buda até o estado de iluminação do Nirvana. Mas, basicamente, o que eu queria chamar a atenção já para a gente já começar, para a gente não perder a oportunidade aqui, eu vou fazer um breve apontamento do que seria esse processo de iluminação. Depois a gente vai aprofundar nisso. O Siddhartha, quando ele atinge a iluminação, ele está debaixo de uma figueira chamada Bodhi. Uma figueira. A figueira tem um simbolismo muito bonito, muito importante, porque o figo é uma flor que não desabrochou. Se a gente parte o figo, você vai ver várias florzinhas dentro do figo, chamado de inflorescência. Isso mostra para a gente, dentro de um processo bem mítico, bem de signo, de simbolismo, que o caminho da iluminação é o florescimento interior. Não é um florescimento de fora. É um florescimento de dentro. Porque geralmente o pai queria que ele fosse rei. Isso é um florescimento de fora. Isso é a busca pela sabedoria. A busca pela compaixão é outra coisa, é dentro. Conseguem perceber? Por isso que no budismo japonês, a cada prática de meditação, a cada prática de reflexão do conteúdo, do ensino do Buda, eles têm um modo de finalizar que é assim: retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. São os 3 princípios importantes para a comunidade. O que seria esse retorno e me abrigo em Buda? Uma vez que a gente está fazendo uma reflexão sobre os ensinos, de alguma maneira você está debaixo desse ensino. Você está sintonizado com esse ensino. Na prática meditativa, de alguma maneira você está ali meio que como protegido, sintonizado, você está bem, você está equilibrado. Mas depois que você finaliza o processo, você tem que manter esses princípios dentro de você, para você viver a vida, mas viver com base nesses princípios. Então é onde eles finalizam dizendo: retorno e me abrigo em Buda, no ser iluminado, retorno e me abrigo no Dharma. O Dharma é o ensino, é o ensinamento de Buda. Retorno e me abrigo na Sangha. A Sangha é a comunidade. Então, a comunidade que se apoia, é a comunidade que se sustenta, é a comunidade, né, que oferece abrigo, amparo ao outro. Então, esses são os 3 itens importantes para eles, né? Uma coisa é a vida em comunidade, a sabedoria, é uma coisa mais de fora, né? Outra coisa é a compaixão. Outra coisa é esse florescimento interior, que as virtudes, elas devem ser desenvolvidas dentro da criatura humana, não é fora. Às vezes a gente, principalmente nós que somos ocidentais, temos uma visão de que o bom, a pessoa boa, é a pessoa que tem ação benevolente. Mas toda ação, ela deve partir de uma nobre intenção, de uma intenção reta. O que seria intenção reta? É uma intenção não contaminada. É fazer o bem pelo bem, é fazer o bem sem esperar recompensa, é fazer o bem sem segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas intenções, entende isso? É o que o Buda vai falar: reta opinião, reta intenção. É dentro, não é fora. Não é reta opinião daquilo que você fala.
É você mudar o seu modo de purificar o seu modo de pensar para que ao falar, sua fala seja reta. Não seja uma fala oportunista, a chamada folha de bananeira, né? É opinião, é quando a pessoa, às vezes, ela não tem uma convicção e ela fica tentando agradar gregos e troianos, né? Mas não, o que ele propõe é um processo de você com você, inicialmente. O caminho da iluminação é esse. É figueira, é figo, é florescimento interior. Às vezes a gente fica muito ocupado com a aparência, né? Não, mas o que o outro vai pensar? Não, se eu falar assim, o que o outro vai pensar? Se eu falar assim, o que o outro vai pensar? E você com você? E o seu próprio coração? E as suas intenções? Isso é reta concentração, reta atenção, reto esforço, retos meios de vida, retas palavras. Então, o caminho que Buda propõe é esse. É um caminho partindo de si. E é um caminho de profunda responsabilidade pessoal. Porque a raiz do sofrimento, do meu sofrimento, não está na mão de ninguém. Entende isso? Quando aquele... Esqueci o nome dele lá, a autoridade da China, procura o Dalai Lama para falar assim, olha, vocês precisam da tecnologia, vocês precisam da ciência, vocês precisam da China. Nós vamos salvar o Tibete, nós vamos te salvar. E aí o Dalai Lama olha para ele e fala, ninguém pode me salvar. Só Buda pode me salvar. Ele não está falando de Shakyamuni Buda, não. Ele está falando só Buda. O que é o Buda? É a inteligência desperta. Eu sou Buda, Alberto é Buda, Tati é Buda, Flaviana é Buda, Meirinha é Buda e Raquel é Buda. O Buda é aquele que despertou. A gente tem um estado búdico, só que está adormecido. Entendem isso? Não é o Buda de fora, não. Quem vai salvar dentro desse contexto, quem vai nos salvar não é o outro. Não é um caminho que vem de fora, é um caminho que eu traço partindo de algo que eu movimento dentro de mim. Por isso que o processo é individual, é cada um por si, e é um investimento muito pessoal. Não é uma coisa que eu faço para o outro fazer para mim. É um processo de profunda responsabilização pela vida. Eu me responsabilizo pela minha vida. Eu vou eliminar a causa do sofrimento. Quando eu elimino a causa do sofrimento, eu elimino o meu sofrimento e do outro. Porque se a criatura humana se torna cada vez mais compassiva, que mal que ela vai causar na vida do outro? Nenhum. Estou me fazendo entender? Então, se eu me transformo, se eu vou assimilando essa ideia, essa percepção profunda sobre a vida, vou aprofundando isso em camadas, vou aprofundando, e vou eliminando de mim a raiz do sofrimento, eu vou deixando de ser uma pessoa que causa o sofrimento. É mais ou menos esse caminho aí, que a gente vai aprofundar na última semana, né? De autoconhecimento para você saber o seu limite, o seu caminho do bem. Entende isso? Essa é uma das maiores críticas que Nietzsche faz a esse pensamento comum, que é um pensamento cristão. Volto a repetir, não é o pensamento do Cristo, o pensamento cristão. Porque se eu fico negando as coisas, eu não resolvo. Eu não descubro qual que é a minha maior dificuldade em lidar com a situação. Então, ele fala aí sobre uma questão muito mais voltada ao equilíbrio.
nesse sentido, conhecereis a verdade vos libertará, conhecereis de experiência vivida. Porque são experiências muito diferentes. Foi importantíssimo o Buda ter feito tudo aquilo que ele fez, porque, volto a repetir, a verdade é uma verdade de experiência vivida, não é uma coisa dita por alguém. Tanto que quando Pilatos pergunta para Jesus, tu és rei dos judeus? Ele diz, tu dizes. O que viestes fazer? Ele disse, dar testemunho da verdade. Testemunho, vida. E aí o Pilatos pergunta para ele, mas o que é a verdade? E ele calou, ele nunca respondeu. Porque verdade não é algo que pode ser dito. Verdade só pode ser experimentada. Então, nessa existência, eu não sei o que um monge vive. Eu não sei, não posso dizer nada sobre isso, porque eu não tenho essa verdade, dessa vivência, dessa experimentação. Por mais que eu tenha frequentado Toca de Assis, mas eu não tenho uma experiência do que é estar dentro de uma Toca de Assis. A vida de um franciscano, de uma franciscana. Ou seja, essa verdade eu não consigo acessar. Por mais que eles compartilhem conosco as experiências deles, é uma verdade que a gente não consegue acessar, porque a verdade não pode ser dita, ela pode ser só experimentada. E ali os discípulos, como a Raquel bem colocou, eles não conseguiram perceber que naquele momento eles estavam tendo a oportunidade de ter uma compreensão mais profunda da experiência. Eles não transcenderam. É uma vida assim, de certo e errado. Concordo, não concordo. E não é isso. Você tem uma escala de cinzas entre o preto e o branco. E, geralmente, nós temos um padrão de rigidez que trabalha com certo e errado, com concordo, não concordo, entende? É padrões de rigidez, é padrões de extremo. Eles não eram flexíveis, porque senão eles não tinham abandonado a causa. Agora, volto a repetir, mas por que eles não conseguiram... Mas por que eles não conseguiram manter e permanecer ali praticando? Porque o alcance da experiência que eles tiveram não foi a mesma que de Siddhartha. Que a gente pode passar pelas mesmas experiências. Vai depender com aquilo que eu trago como piso e como base dentro de mim. É a relação do nível de sabedoria com a experiência vivida. Por isso que tem pessoas que passam por uma experiência, não aprendem quase nada, outras aprendem muito partindo de uma experiência. Então, aquilo para eles não conseguiram entender que a busca deles era totalmente diferente. Tá nessa ideia ainda de que a referência é o outro, de que o caminho é o outro, que o outro que vai me apontar o caminho. Não. Por isso que a vida é solitária. Porque não dá para me apoiar em ninguém. Por isso que eu acho o budismo fantástico. Não dá nem para fazer uma promessa, não dá. Não dá nem para fazer uma... Não dá para você barganhar com nada. Não tem como. E aí entra a questão, o que Buda consegue perceber de forma profunda e prática? Não tem nada de problema com o corpo. Nada. Não tem nada para ser negado. O corpo é tão... E aí eu vou colocar uma palavra minha. O corpo é tão divino. O corpo é tão divino como é o estado de consciência desperta.
É a mente do ser humano é que coloca impureza onde não tem, pelo mau uso que a gente faz das experiências. À medida que você vai vivendo, você vai construindo mais, você vai fortalecendo mais suas bases. Se hoje você não dá conta de encarar uma determinada experiência, uma situação, ali na frente você vai estar mais fortalecido, as bases estarão mais fortalecidas, a sua percepção sobre a vida vai estar diferente, e aí você conseguirá resolver, olhar de frente para a situação, elaborar melhor, entender melhor. Antes te faltava piso, te faltava base. Por isso que tem que ser em camadas. Por isso que a primeira coisa é a origem da dor. Como é que eu vou querer resolver uma questão? Isso aqui depois a gente vai trabalhar minuciosamente. Como que eu quero eliminar a causa da dor se eu não entendi a origem da dor? O que é a dor? Porque inicialmente você estava achando que o problema era o corpo. Vamos começar a combater errado. Né? Por isso que a questão da verdade é a questão da experiência. Ambos passaram por experiências semelhantes. E detalhe, aqueles outros sábios continuaram lá com os jejuns. Aí eu fico pensando o seguinte, o quanto que nós precisamos criar um processo de autonomia no campo do pensamento e das experiências. Pegar os textos e ler na íntegra, pegar os livros e ler na íntegra, elaborar um pensamento nosso em relação a ela. Sem criar aquela dependência, deixa eu ver o que fulano fala sobre isso. Esses dias uma pessoa virou e falou comigo assim, você ouve tal fulano? Eu falei, não. E Beltrano? Eu falei, também não. Não, mas se não assistir palestra nenhuma. Eu pego na fonte, porque se eu ficar ouvindo palestra dos outros, eu vou me contaminar. O meu pensamento vai ficar contaminado. Eu prefiro ir na fonte. Porque a tendência é replicar, é se escorar no pensamento do outro, é não desenvolver. E aí a gente vê coisas horrorosas no campo da filosofia, como o Baruch Spinoza é o fundador do ateísmo. O cara nem ateu não era. E as pessoas replicam, por quê? Porque alguém falou. Mas a pessoa não lê na fonte, a pessoa começa... As pessoas valorizam muito ter argumento. E a experiência? Não, a experiência não. Não, mas o importante é a experiência. É o que você tira a partir da experiência. É o pensamento próprio. Sabe uma coisa que me dá uma preguiça gigantesca quando eu estou dando palestra, alguém fala assim, por que fulano disse? Aí eu já fico com cara de preguiça. Porque eu não quero saber o que o fulano disse, eu quero saber o que você está pensando do assunto. Né? A pessoa nunca origina nada do pensamento. Não, porque eu vi esses dias numa palestra, porque fulano me falou, eu não quero saber o que o fulano falou, eu quero saber qual que é o insight que você teve partindo da história, partindo do filme, partindo do livro. É experiência. Isso que o Nietzsche fala que o budismo é foda, por quê? É experiência, é vida, é corpo. Experiência vivida. Eu valorizo demais isso. Olha quanta coisa a gente pode refletir partindo apenas daquilo que a gente pode considerar como sendo a experiência de Buda, que talvez muitos de nós enxergaríamos inicialmente como sendo uma experiência equivocada. Mas para você entender, o que é adequado, você passa naturalmente pelo inadequado. E não é erro, não é pecado. É experiência. A história do mestre, não sei se eu vou lembrar a história do mestre. O discípulo vira para o mestre e fala assim, mestre, como é que eu posso me tornar um sábio? Aí o mestre vira para ele e fala assim, olha, para você se tornar um sábio,
Você tem que ter boas ideias. Mas como é que eu consigo ter boas ideias? Fazendo boas escolhas. Mas como é que eu consigo ter boa escolha? E ele respondeu, fazendo as más escolhas. Não é alguém que tem que me falar que isso é um pecado, viu, Alberto? Não pode fazer isso. Pecado para quem? Isso é um mal para quem? Partindo de quê? Agora você virar e dizer assim, nossa, isso aqui está me prejudicando. Isso está me prejudicando. Deixa eu melhorar, deixa eu ficar atenta a isso aqui, deixa eu diminuir isso. Por quê? Autocuidado, você está olhando para si. Está olhando para si, está atento a si. Não, então agora eu descobri que eu não tenho que ficar passando fome, então agora eu vou comer horrores, então. Não, mas não é essa a questão também. Não, então qual que é a questão? É mais ou menos assim, eu não gosto de doce, mas gosto de chocolate, então não tem problema, eu não gosto de doce, mas de chocolate eu gosto, então eu vou comer chocolate todo dia. Mas chocolate também é doce. Dá diabetes, é a mesma coisa. E sal? Não, então eu vou comer sal. Hoje, então, um negócio que é meu ponto fraco, vou contar para você. Manga verde com sal. Até saliva. Gostou demais? Vocês não gostam, não? Já foram menino, pequena? Aí a Flaviana gosta. Se me chamar para ir na sua casa, para me dar uma manga verde com um pacote de sal. Ou então a bacia de pipoca. Eu sou baratinha demais, gente. Só que a Inês fica olhando e fala, Rô, hipertensão tá batendo na porta. Eu começo a justificar. Não, porque eu tenho que cuidar de fulano, eu tenho que cuidar de Beltrano, eu tenho que resolver o problema de fulano. Não está resolvendo nem os próprios. Não tem equilíbrio emocional nem para lidar com as próprias dores. Quer salvar a humanidade. Isso é transferência. Porque se eu falo que o problema é o outro, eu estou muito focado porque o outro tem que isso, tem que aquilo. Ou seja, eu vou estar sempre... Eu vou estar sempre ocupada com coisas, vamos dizer, mais superficiais, sabe? Mais distantes, longe de mim, por mais que seja o problema. Por mais desafiador que seja o problema. E geralmente é assim, pode observar, é fuga, tá, gente? Não, mas agora não dá, porque agora eu tô cuidando do fulano, mas você não pode tirar 1h30. Não, mas agora não dá, porque agora é isso, agora é aquilo. E as pessoas vão protelando o autoconhecimento, vão protelando. Agora, é isso que eu queria chamar a atenção, porque essa cultura, que é uma cultura muito de oprimir, de culpa, já vou deixar você falar, viu, Meirinha? De culpa, ela faz a gente negar a realidade do ser, como se isso fosse um mal. Como que eu mudo uma coisa que eu nego? O Buda estava num caminho errado, contrário à iluminação, não. Aquele não era um caminho, aquele era um dos degraus que foram importantes para ele conseguir perceber o que de fato ele tinha que alcançar. Ou qual que seria o caminho mais adequado? Então, a primeira coisa é tentar entender o seguinte: parar de demonizar o nosso modo de ser. E aí para ser compassivo, tem que ter prática, viu, Alberto? Tem que ter método. Por isso que às vezes a gente falha. Tem que ter método. Entendeu? Método. Olha, hoje eu vou fazer assim, semana que vem eu tento outra coisa. E aí você vai, gradativamente vai... É aquilo que a gente fez na semana passada, de observar pensar numa pessoa, uma pessoa difícil,
tentar achar as qualidades nobres da pessoa. E por aí vai. Fala comigo, Meirinha. Eu fiquei ouvindo e analisando o contexto quando você disse, eu achei muito confortável, pelo menos para mim, caminho da iluminação, florescimento dentro. Isso é de uma beleza. Florescer nos remete a flores, ao desabrochar, ao se descobrir, perfume, e ao se descobrir em meio ao seu caos, tem beleza ali. E você consegue. Você foi na mosca. E você consegue, porque isso é seu, é a sua essência. Então é se encontrar com a sua essência, não demonizar, como você falou, e o também confortável. As boas escolhas, você tem que fazer as más primeiro, para você ter um parâmetro. Isso aqui é bom, isso aqui não é tão bacana. Segura aí. Queria que a Raquel estivesse aqui. O parâmetro sou eu. Sim. Não é o outro. Não é o outro. E você vive fazendo as suas escolhas no contexto geral. Você está no meio. Mas a escolha que vai impactar a sua vida não é o outro que fez você escolher, é você mesmo. É você mesmo que optou por aquilo ali. Ninguém falou, não, vai lá, você tem que fumar. Só um exemplo, tá? Sem crítica. Ninguém pôs um cigarro na boca do outro, ele escolheu aquilo. E escolher também sair daquilo. Vai, fulano, frequenta um negócio de narcóticos lá, que é legal, toma um remédio X. Não adianta, é balela. Não vai, enquanto ele não olhar para dentro, independente de questão de saúde, olhar para dentro. O que isso está impactando em mim, na minha essência. Aí sim, é a má escolha para te dar um parâmetro da boa escolha. E muitas vezes, quando você está muito atenta ao outro, você está pegando a verdade do outro. Deixa eu assistir a palestra da Rose para ver o que a Rose fala. Não, vou seguir o que a Rose fala, mas a vida da Rose é da Rose. É diferente da sua. É diferente da minha. O contexto da Rose é outro. Agora, o que ela falou, o que eu posso reter ali que cabe na minha? Bacana. Aí sim, você está construindo a sua verdade dentro do seu contexto e muitas vezes o externo te distrai e tira você do foco, do objetivo final, que é a iluminação. Não sei se eu me fiz entender, mas isso tudo que foi falado bateu dessa forma. E eu posso dizer com convicção, que bom que eu sou melhor hoje do que fui ontem. Que bom. E que bom que desde quando eu optei por estar aqui, ao invés de estar fazendo uma outra coisa que também para mim é importante, mas é importante eu estar lá junto com as outras pessoas, mas é que eu estou junto comigo. Então, nesse momento, eu preciso estar comigo. E a filosofia nos faz isso. Faz você estar consigo, enxergar você, observar as suas fraquezas, as suas fragilidades, mas que você é forte e consegue sair desse lodo, muitas vezes, que a gente está emaranhado nele, porque tem beleza. Não podemos esquecer a flor linda que nasce no pântano, né? Somos nós. É aí que tem a essência. Aí foi na mosca, é exatamente isso. A referência sou eu mesma, eu tenho que... E na medida que você vai aprofundando em camadas dentro de você, você vai descobrindo todo o potencial de compaixão, de piedade. O que eu tô querendo chamar a atenção é o seguinte: tem que olhar, às vezes, para a cara de determinadas pessoas e sondar a personalidade da pessoa. Tem gente que só pode dar aquilo. E se você oferecer um caminho da pessoa, não quer, ela tem preguiça, igual eu estava falando comigo, eu falei com a pesquisa, ela estava... Minha família é quase toda umbandista, né? Para cá, estuda um pouco mais, aprende um pouco mais. Ah, mas eu tenho preguiça. Ah, mas eu não... Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou brigar com essa pessoa? Aí a burra sou eu.
Porque ela vive a vida que ela quer viver. Ela tem um pensamento que ela quer ter. Então, Alberto, é ir para além. É tentar enxergar o que está por trás do fantasma. Não, os fantasmas e as reações, né? Que às vezes a vontade da voadora, tapa na orelha, soco no oi. Na medida que a gente vai refletindo sobre isso, a gente fala assim, gente, não vale a pena nem discutir, nem conversar, nem tentar, não vale dialogar, vai dialogar com a gente aberto. Gastar energia com a gente aberto, com gente com pensamentinho desse tamanhozinho, ó, vale a pena não. E chega um ponto na vida também da gente, que você vai ficando velho, você vai ligando menos para as coisas. E aí você vai se afetando menos. Vai ficando menos chateado por coisa pouca, né? Exatamente. E dá liberdade para o outro pensar o jeito que a pessoa quiser pensar. Liberdade de consciência e liberdade de pensamento. Porque pelo menos a gente fala que a gente vive em democracia, que a gente gosta da democracia, não gosta? Então tem que ter espaço para os idiotas. Sim ou não? Sim, total. E quando eu falo de idiota, eu estou falando que eu sou uma pessoa melhor do que os idiotas. Né? Aqui, pensaram uma coisa aqui, que inclusive já vou fechando. Hoje eu tenho a aula da Nova Acrópole. Importante um ponto aqui, que é o seguinte. Vocês perceberam que o pai de Siddhartha procurou cercar, de todas as formas, o acesso dele ao sofrimento. Né? Querendo impor que ele vivesse uma vida para ser um rei. Veja bem que até projeto de vida tem que ser uma coisa muito relacionada à natureza do indivíduo, porque ele quis, de alguma maneira, limitar, impedir que se manifestasse a natureza do Siddhartha, que era uma natureza de um compromisso muito mais coletivo do que individual. Porque ele atinge a iluminação dentro de um processo de mergulho profundo na própria intimidade. E isso aí é um caminho solitário. Isso é um caminho de solitude. Mas a consequência dessa iluminação, os benefícios dessa iluminação, seriam os benefícios para a coletividade. Porque quando um ser humano se ilumina, toda a humanidade se ilumina. Toda a humanidade sentirá a repercussão dessa iluminação. Então, o bacana a gente perceber o seguinte: o pai, mesmo criando todos os processos para tentar afastar de Siddhartha o sofrimento que provocaria nele a piedade e compaixão, e aí viria toda a interrogação, viria toda o espírito investigativo para descobrir o que estava por trás da dor, como que faria para levar o sofrimento da dor, né? Ele tenta impedir isso. Então, duas coisas aqui que eu acho que devem ser, a gente precisa ressaltar. Primeiro, é a questão da autonomia do sujeito. E eu preciso viver como eu quero viver, conforme são os meus anseios, é a minha vontade, são os meus desejos, é o que é importante para mim. O segundo ponto é, principalmente do ponto de vista mater-paternal, que é esse respeito a esse novo ser. A criança, o pré-adolescente, o adolescente.
Educar, apresentar princípios de vida que dão base, preparar para a vida é uma coisa. Impor sobre a personalidade do ser é outra, totalmente diferente. Vamos imaginar Siddhartha. Aí eu imagino um ser sensível. E o pai com um temperamento, com uma alma totalmente diferente a dele. São dois espíritos diferentes. A orientação básica para viver, isso é fato. Tem que ser dada. A orientação, a educação, ela tem que ser feita, tem que ser realizada. É função do pai e da mãe. Porém, uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar, a gente não pode deixar de refletir, é quanto a não impor as nossas convicções, os nossos desejos para um outro ser. E aí, nesse caso, a autoridade de pai e a mãe, em muitos momentos, ela esbarra nisso. Porque, às vezes, por N questões de ideologia, de ideal, de convicção, pai e mãe querem impor para os filhos que esses filhos sigam a mesma carreira, ou sigam uma determinada carreira específica, ou que viva contra a sua própria natureza. Eu não estou falando aqui de comportamentos antiéticos. Eu não estou falando aqui de irresponsabilidade consigo e com o outro. Eu estou falando de natureza. Eu estou falando de vocações. Eu estou falando do indivíduo, daquilo que nos faz diferentes. As características do indivíduo. Alguém de exatas, alguém de humanas, um indivíduo vinculado à arte, outro vinculado à arte, porém, à música, às letras, sabe? E os talentos, né? Isso é pouco valorizado. É pouco valorizado. O que se olha geralmente é o que está dando dinheiro no mercado. Como que o indivíduo vai ser uma pessoa bem-sucedida? Então, né? Então, é incentivar para estudar, incentivar para se tornar um bom ser humano, mas também incentivar para despertar os seus próprios valores, investir neles. Porque um dos princípios muito bonitos do próprio budismo é exatamente você perceber a sua natureza, a sua potência, o seu potencial e investir nesse potencial. Não é uma questão de viver o potencial do outro, de viver o talento do outro, a qualidade do outro, a virtude do outro. Não, viver as suas próprias. Ser uma pessoa mais compassiva, investir na compaixão. Ser uma pessoa mais dinâmica, investir no dinamismo da vida. E por aí vai. Então, embora ele procurasse, de alguma maneira, traçar um destino para o filho, conseguiu segurar a mão. Conseguiu segurar a mão. Gente, é isso aí.